Você provavelmente já escutou que nada nesse mundo material é capaz de suprir a sua felicidade, que o mundo externo jamais será possível de lhe trazer felicidade genuína apenas do seu universo interior. Por mais que essa seja uma ideia que cruze diversos caminhos de espiritualidade e de autoconhecimento, por vezes algo que é tão simples de se entender teoricamente é um pouco difícil a gente aplicar na nossa vida cotidiana. E quando a gente menos vê, já está nós lá reclamando, insatisfeito novamente, funcionando a partir desse modus operandi. Então nesse vídeo aqui eu quero compartilhar um pouco com você um aprofundamento aí dessa visão sobre a raiz do sofrimento, que é dukkha, que é essa insatisfação constante, segundo a visão budista, e como é que a gente pode afinar cada vez mais a nossa visão correta de mundo, a nossa visão correta sobre a nossa própria vida, para a gente não funcionar a partir desses impulsos de insatisfação, e sim a partir de impulsos virtuosos que nos despertem para a curiosidade com o novo, para a curiosidade com o desconhecido, para a superação dos nossos limites, mas que isso venha de uma raiz boa e não de uma raiz, sabe, de repulsa com um status quo que a gente está vivendo. Cada pessoa vai embarcar numa jornada de autoconhecimento, de entender a si mesma ou de entender também aquilo que está acontecendo além dela, que aí a gente vai chamar de espiritualidade ou a mística. Cada pessoa vai buscar esse tipo de conhecimento por razões diferentes. Tem pessoas que vão iniciar isso porque passaram por traumas muito fortes, por situações de total perder o controle, então encontrar amparo, encontrar algum tipo de conforto nesses conhecimentos. Tem pessoas que não, que foi o meu caso, que vão encontrar uma curiosidade, uma avidez por aquilo que ainda desconhece, por se realmente ser capaz de se perceber ignorante, por entender que tem muita coisa acontecendo que ela não entende ainda, então querer expandir esse rol de conhecimento e conseguir navegar melhor na vida, né? Não porque estava alguma coisa ruim, mas sim porque sabe que pode ser melhor. E essas razões motivadoras que estão por trás das ações, né? Tá por trás dessa busca, seja para o autoconhecimento, seja para desenvolver o seu negócio, seja para você aprender uma coisa nova, seja para se dedicar a passar no concurso público, seja para criar um negócio, seja lá para o que for. Essas razões que estão por trás das ações orientam todo o seu status, todo o seu sentimento para lidar com todo o desafio que você há de enfrentar nesse caminho de conhecimento, nesse caminho de crescimento. Buda passou aqui pela nossa Terra há 2.500 anos atrás e deixou um legado de conhecimento aqui para nos aliviar das nossas angústias existenciais, de um conhecimento tão raro, tão profundo, tão verdadeiro, que ele sobrevive há mais de 2.500 anos. Quantos livros você conhece que existem há tantos anos? Quantas tradições você conhece que existem há tantos anos? Dá para contar nos dedos, hein? E Buda, depois de viver o seu processo de busca e de alcance da iluminação, retorna com uma sabedoria muito profunda sobre a verdade sobre o sofrimento, dukkha. Existe sofrimento, existe uma insatisfação constante. Olha que curioso, Buda faz essa associação direta entre sofrimento, aquilo que nos causa angústia, e o estado de insatisfação constante como a causa dessa angústia constante. E como é que a gente aplica essa sabedoria de 2.500 anos atrás nos dias de hoje? Talvez você já tenha se deparado com a ideia, eu vou fazer um exemplo simples aqui, de, por exemplo, você querer entrar para academia, querer cuidar do seu corpo, querer fazer yoga, não porque você está revoltado com o seu corpo e você quer o seu corpo de outro jeito, mas porque você ama o seu corpo e você quer cuidar melhor do seu corpo. E o seu corpo se tornar de outro jeito acaba sendo uma consequência disso. Você consegue enxergar que, nesse exemplo, você pode agir sobre o seu corpo porque existe uma curiosidade e um amor mesmo pelo que ele pode se tornar, ou então você pode agir sobre o seu corpo porque você está completamente insatisfeito com a forma como ele está hoje. E essas duas condições vão te levar para um estado de ser completamente diferente quando você estiver na academia. Você consegue entender isso? Eu te dei um exemplo aqui muito prático sobre isso de ir para a academia e cuidar do corpo, por exemplo. Mas agora pega essa mesma ideia e aplica sobre tudo na sua vida. Aplica sobre as razões que te levam a querer prosperar. Aplica sobre as razões que te levam a querer entrar no relacionamento ou a querer sair de um relacionamento. Aplica sobre as razões que te levam a querer estar mais perto ou menos perto da sua família, por exemplo. Começa a observar tudo aquilo que te causa insatisfação. É o comportamento de fulano, de ciclano, é o estado como o seu corpo está agora, é o estado sobre como a sua vida financeira está agora. Quais são os gatilhos do seu sofrimento? Quais são os elementos que te causam angústia? Quais são as coisas que te causam esse estado de insatisfação e de reclamação constante? Como você é capaz de virar essa chave?
Como você é capaz de então encontrar uma felicidade nessa circunstância atual e aprender a observar mais profundamente ou com mais amplitude essas circunstâncias, esses elementos que então são os seus algozes, são aquilo que você acredita que são os causadores da sua angústia, os causadores da sua insatisfação, porque eles não são. Eu abri o início desse vídeo aqui falando sobre essa grande verdade que é compartilhada à torto e à direito dentro do autoconhecimento, da espiritualidade, sobre a felicidade verdadeira, genuína, está dentro, não está nas coisas fora. Mas por vezes, talvez você e eu também esqueçamos de olhar para essas coisas ao nosso redor e entender que elas de fato não são as raízes da nossa felicidade ou do nosso sofrimento. E assim, o meu olhar, a minha perspectiva sobre essas coisas. Isso muda. Essa é a razão pela qual você pode encontrar pessoas milionárias, bilionárias, profundamente infelizes com as suas vidas, e aí você vai falar, mas é mais gostoso ser infeliz dentro de um iate em Ibiza. Que seja, né? Talvez, não sei, porque tem outras responsabilidades, tem outros medos, tem outras angústias que também pairam sobre a cabeça dessas pessoas. Quanto mais posses e bens você tem, mais responsabilidades você tem, mais custos você tem, mais medo você tem de perder as coisas que você possui, mais medo você possui de descer dos degraus que você foi construindo ao longo da sua vida. Então, existem outras angústias que são igualmente causadoras de sofrimento, assim como pessoas que também vivem uma condição muito humilde e que não reclamam de nada. Pelo contrário, estão o tempo todo sorrindo e são capazes de levar a vida com mais leveza, com menos ambições. Cada um tem os seus desafios distintos. Pessoas que têm um pouco menos de ambição, talvez, de fato, não existe uma necessidade de ser infinitamente grande, infinitamente rico. Essas pessoas estão felizes, né? Afinal, tudo aquilo que a gente busca, inclusive a nossa prosperidade material, é para quê? É para você. Você não está querendo de fato o dinheiro, você está querendo aquilo que ele pode te comprar. Seja mais tempo, seja liberdade geográfica, seja ter os posses e bens e experiências que você deseja. Mas fundamentalmente, não é isso que vai ser o que vai te nutrir de um estado de satisfação. Ser capaz de se nutrir de um estado de satisfação com as circunstâncias ao seu redor pode ser cultivado a partir de contemplação sobre as coisas, a partir de gratidão sobre as coisas e todos os elementos que fizeram essa coisa acontecer na sua vida nesse momento. As pessoas que contribuíram para você ter o que você tem, as relações que você possui, com quem você pode contar, tudo. Existe uma equação muito complexa acontecendo, emanando de você e fazendo a sua vida acontecer. E quanto mais você for capaz de perceber isso e falar assim, caraca, que coisa mais bonita que é a minha vida, porque olha a quantidade de elementos que fazem eu estar aqui agora. Seja tudo que envolve minha casa, seja tudo que envolve o meu emprego, e como é que eu cheguei até aqui, tudo que eu passei antes, tudo que eu passei até agora. Quanto mais você for capaz de contemplar, e contemplar é você olhar com essa cara de bobo mesmo, ficar assim, meu Deus do céu, e ver a minúcia de tudo que veio por trás disso que você hoje vive. Tudo que veio nas relações que você hoje possui. Tudo que aconteceu antes de você ter o que você possui hoje, sabe? Entenda que sempre foi assim e sempre vai ser, inclusive até onde você deseja chegar. Se você quer construir mais na sua vida, se você tem esse desejo de nossa, isso aqui tá incrível, a minha vida hoje tá massa, eu adoro o que eu tô vivendo, gratidão, pelo amor de Deus, sou muito feliz por tudo que eu fui capaz de construir dentro da minha vida, as relações, os bens e tudo, as histórias dentro da minha vida hoje. Só que eu acho que ainda tem mais coisa e eu tô curioso para ver até onde dá para ir. Esse é um modus operandi que te liberta de sofrimento e te coloca num caminho de crescimento que estimula essa ingenuidade, ou talvez essa criança que tem dentro de você aí, que quer ver mais, que é curiosa, que essa é a natureza de você. As crianças não são desse jeito porque elas são crianças. Elas são desse jeito porque elas ainda não passaram por violências e condicionamentos e traumas que fazem a gente, então, perder essa relação com esse florescimento humano. Essa é a natureza de que nós somos. Quanto mais nós estivermos conectados com essa forma curiosa de olhar para a vida e de desvendar a vida, porque é isso que é, a cada um minuto, a cada um segundo, que você não sabe qual é a próxima palavra que eu vou falar aqui, está um tempo inteiro um revelar-se. Quanto mais a gente ganhar um prazer por ver esse desabrochar da própria vida, mais simples as coisas se tornam, mais fluidas as coisas se tornam, e menos a gente vai se chibatando no caminho achando que não tá bom ainda. Esse sentimento de que não tá bom, era pra ser de outro jeito, era pra ser melhor, blá blá blá, isso é o que causa angústia, isso é a raiz do sofrimento, isso é o que causa insatisfação constante, dukkha.
O entendimento é simples, mas como um amigo meu às vezes gosta de lembrar, ser simples às vezes é complicado. Então, é importante que você insira na sua vida práticas contemplativas. Pode ser a própria meditação, pode ser caminhar em silêncio na natureza, pode ser people watching, sentar na beira do ponto de ônibus e ficar olhando para as pessoas e falar assim, qual será a história desse fulano? De onde será que essa pessoa vem? Isso é o que uma criança faz. Isso é o que uma criança faz. Você conseguir desenvolver essa capacidade de olhar para as coisas e tentar desvendá-las com a sua cabeça mesmo, vislumbrar sobre elas, contemplar elas. Isso, além de te trazer reflexões muito profundas, conhecimentos muito profundos, ainda te causa um encantamento pela vida. E isso então elimina mais e mais o sofrimento da sua vida, mais e mais o sofrimento e a insatisfação dos seus filtros, sabe? De querer um perfeccionismo, de querer mais, uma ambição, uma ganância às vezes. Isso é o que vai te ajudar a limpar pouco a pouco os seus filtros de observação, os seus filtros de contemplação sobre a realidade que está se fazendo manifesta na sua vida nesse momento. E aí se sentir mais feliz, mais nutrido e, portanto, mais potente, mais empolgado, mais motivado para funcionar na sua vida, para se dedicar nos seus desafios, para, enfim, fazer o que você precisa, para cuidar do seu corpo, para fazer o que você precisa fazer, aí você tem nutrição, porque você está se nutrindo de si mesmo, da sua contemplação sobre si e sobre o mundo à sua volta. E isso muda tudo. Espero que esse vídeo tenha lhe tocado aí em lugares importantes e que te traga reflexões sobre como você vem se comportando, observando, falando. A fala, a palavra falada é um excelente termômetro, sabe? E ela é muito boa de você tomar consciência sobre o que você vem falando, o que vem gerando conversa. Porque insatisfação a gente costuma falar, né? Porque ela aproxima, né? Tem um campo gravitacional ali que aproxima quem está reclamando junto. Então começa a filtrar isso, começa a limar isso e começar talvez a reconhecer, elogiar, agradecer pelas coisas juntos. Talvez em uma primeira instância seja algo desafiador ou difícil de fazer para algumas relações, para algumas pessoas, mas experimenta. Veja aí o que acontece. E se você já faz isso, comenta aqui embaixo, eu quero saber como é que as suas relações têm se nutrido, inclusive a partir das suas palavras e capacidade de satisfazer-se com aquilo que você possui, de agradecer por aquilo que você possui. Beleza? Quero saber mais aí da sua visão sobre esse conceito. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e fica atento aí. Vai ter retiro de carnaval do dia 9 ao dia 13 de fevereiro, agora no interior do Rio de Janeiro, aqui na Serra de Itaipava, e eu vou deixar mais detalhes aqui na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Te vejo lá, hein? Abraço!